Contrariando a expectativa do governo, a Selic pode subir, sim senhor, no ano que vem. Lula pode antecipar a troca do presidente do Banco Central. Será que isso tem a ver com a notícia anterior, né? Com a Selic? Depois de passar por uns maus bocados, a Bolsa Brasileira agora está perto de bater o seu recorde. Fica rico, fica pobre. As ações da Casas Bahia sobem mais de 10%. O que será que tá rolando que você perdeu aí do seu lado, hein? E tem novidade chegando aí, tá? Para sair o Pix por aproximação, tudo isso e muito mais no seu Jornal do Investidor. Boa noite! De volta aos 131 mil pontos, o Ibovespa está a 2,3% de distância do seu recorde. Na verdade, é menos que isso, né? Isso era ontem essa notícia, porque hoje a Bolsa já flertava com a casa dos 132 mil pontos. 132. A máxima histórica do Ibov foi atingida no final de 2023, quando ele passou dos 134 ali. A gente tá na beirola, né? Em especial nesses últimos dias, o Ibov engatou uma subida com vontade ali, valorizando 4,6% em apenas 5 dias. No período da manhã de hoje, ele já tinha valorizado 0,7%. O gráfico de um ano também tá bonitão, tudo verdinho ali, com uma valorização de mais de 12%. E não é só o brasileiro que está voltando a ganhar confiança na bolsa, não, meu amigo. Ela se deve aí, essa alta, principalmente à volta de investidores estrangeiros. O mês de julho foi o primeiro no ano em que os gringos compraram mais do que venderam na nossa bolsa brasileira. Compraram mais ações do que venderam, o que deu um saldo positivo de 3,5 bilhões de reais no mês passado. A título de curiosidade, sabe qual que é a participação dos estrangeiros nas negociações que acontecem aqui na B3? Eles respondem por nada menos, nada mais do que 55% dos volumes negociados aqui na nossa bolsa. E existem dois tipos de estrangeiros que investem aqui no Brasil. O de alta frequência ali, que é o trader, o especulativo, e o fundamentalista, que estuda o mercado e seleciona ativos com cuidado, pensando no médio e no longo prazo. Só que os especulativos são responsáveis por 80% do fluxo de recursos estrangeiros na B3. Eles gostam mais de investir em empresas com grandes volumes de negociação, sabe? Tipo Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco. Qualquer coisinha, essa turma já está comprando ou já está vendendo. E como eles são a maioria, isso deixa o nosso Ibov aqui bem sensível a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Já os investidores estrangeiros fundamentalistas, eles ficam de olho grande ali em oportunidades de ganhos estruturais. São fãs de empresas como Lojas Renner, Localiza e WEG. Mas tem outros fatores que vêm contribuindo também para a valorização aqui da nossa bolsa, incluindo a perspectiva de queda dos juros lá nos States e a inflação controlada pelo Brasil, pelo menos até o momento. E outro fator que também está contribuindo para a subida do Ibov é a valorização das ações da Petrobras, que vem subindo por conta do aumento no preço do petróleo decorrente das tensões no Oriente Médio. Em 5 dias, Petri 4 e Petri 3 já valorizaram 4,9%. E além da Petrobras, as ações de empresas de varejo e também construtoras estão se recuperando. São empresas com pouca exposição a essas oscilações malucas internacionais aí, mas sim com muita sensibilidade às mudanças na taxa de juros. E com a expectativa de menos inflação e juros em queda, as ações desses setores acabam se beneficiando. Outro fator que vem colaborando aí bastante para a subida da nossa bolsa é a boa temporada de balanços do segundo trimestre. Bradesco e Casas Bahia, por exemplo, trouxeram para a gente gratas surpresas. E a propósito, eu vou falar para você já de Casas Bahia. Aguenta aí, segura as lombrigas, não seja precoce. Mas repara que uma parte do que está movendo o Ibovespa para cima são as expectativas, que são como um monstro, né? Nunca alimente as expectativas. Expectativas de inflação controlada, ao juízo do povo, e de queda dos juros nos Estados Unidos. Essas expectativas podem se concretizar? Podem. A gente torce para que elas se concretizem de verdade, né? E nesse caso, o Ibov pode subir ainda mais. O CEO do Bank of America, por exemplo, diz que é hora de cortar juros nos States para evitar uma recessão. Mas como a economia tem cerca de 1,5 zilhão de variáveis,
bora manter o pé no chão e cuidado com as estratégias aí malucas de ficar rico no curto prazo, hein? E com os gringos voltando a investir por essas bandas, quem é que cai, quem é que cai, quem é que cai? O dólar, que engatou uma sequência de quedas para a alegria de quem pensa em comprar itens atrelados ao dólar, tipo tudo, café, pão, gasolina, carne, ir para a Disney. Por volta do final dessa manhã de hoje, ele já tinha caído para 5,49. Nesses últimos dias, podia até ter caído mais, né? Mas o medo dos conflitos lá no Oriente Médio ganharam proporções maiores, o que faz os investidores buscarem proteção financeira na moeda americana e com isso ela não cai tanto. Outra surpresa positiva na bolsa foram as ações da Casas Bahia, que subiram mais de 10%. O que aconteceu foi que no final de semana passada, eles reportaram um lucro de 37 milhões no segundo trimestre. E a alta foi tão forte, mas tão forte, que as ações da empresa chegaram a entrar em leilão ontem. Você sabe o que é isso? Duvido que você sabe. Uma ação pode entrar em leilão quando tem uma situação de alta volatilidade ou também de falta de liquidez. Durante um leilão das ações, as ordens de compra e venda dão uma segurada, né? Recebem um preço específico, o que ajuda a estabilizar o mercado e também evitar oscilações muito bruscas. O mercado de cripto ri a hora que você fala disso, né? Não tem freio e nem fecha. Agora, sobre essa valorização aí de mais de 10%, o interessante é olhar para o gráfico aqui de um ano. Olha só isso, ó. Agora a valorização de 10% já nem está aparecendo tanto mais. Um ano atrás, a Casas Bahia divulgou um prejuízo de 492 milhões de reais, quase meio bi, meu amigo. E em abril eles anunciaram uma recuperação extrajudicial, renegociaram ali uma dívidazinha de 4,1 bilhões de reais, com o apoio dos principais credores, o Banco do Brasil e o Bradesco. Então é isso, quando você estiver aí achando que você está ganhando muito dinheiro no curto prazo, é melhor você dar um zoom out no gráfico aí, a não ser que você seja um vendedor de curso de trade que só fica contando as vitórias mesmo. E você já deve saber quais são os motivos para a taxa Selic estar alta, né? Ela ajuda a controlar a inflação e também torna o investimento em títulos públicos cadiquinho mais interessante para o investidor estrangeiro. Enquanto houver o risco de inflação descambar e enquanto os Estados Unidos, os juros por lá estiverem altos, o Banco Central vai manter a Selic no nível mais alto por aqui também. O problema é que a Selic alta também dá uma travada na nossa economia. Ela freia o consumo, dificulta o investimento das empresas, aumenta o desemprego, o que naturalmente prejudica a popularidade dos políticos, já que a população em geral não faz a menor ideia de como a economia funciona. Você deve estar ligado que o Lula está sempre questionando o fato do Banco Central manter a Selic alta, né? Inclusive elegeu só o presidente do Banco Central como culpado, sendo que tem um comitê inteiro, inclusive gente indicada por ele lá dentro. Mas não é só o Lula não, a Câmara dos Deputados convidou o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Bacen, para explicar a manutenção da taxa de juros. A deputaiada questiona o adiamento do corte da Selic e também pediu uma explicação a respeito da política monetária do Banco Central. Quem requereu essa audiência aí foi o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. Ele disse que o debate é necessário porque eleva, na verdade, devido ao elevado nível da taxa de juros, que mantém a diminuição da concessão de crédito e também a desaceleração econômica. É até difícil falar isso. O deputado argumenta também que há fatores que justificam a queda da Selic, justificariam no caso. Por exemplo, a tramitação do novo arcabouço fiscal e a queda da inflação nos últimos meses. Bom, ele não está considerando que o Banco Central não fica olhando só o presente, não. O cenário de inflação futura ainda é um fator de preocupação para o Banco Central. E tem outro ponto aqui até de entristecer, de deixar o Félix Tristix. As contas públicas. Afinal, quanto mais endividado for um sujeito ou um país, mais juros vão ser cobrados para emprestar dinheiro para o cidadão ou para o país, concorda? Por essas e outras, o mercado já postergou a sua expectativa do início do corte da Selic para julho de 2025. Ainda de acordo com o Mendonça, o Banco Central está contrariando pedidos de empresários, de trabalhadores e de membros do governo que defendem a redução da Selic. O Fernando Haddad e também representantes da indústria e do comércio também foram convidados
para ajudar nessa força aí na pressão. A propósito, o mandato do Campos Neto termina em dezembro, mas ele comentou que o Banco Central vai sempre agir de forma técnica, independente de quem for o presidente. O que ele disse é muito importante, porque se o presidente do Banco Central decide agir de forma política em vez de forma técnica, isso começa a dar margem para graves problemas econômicos. Afinal, político geralmente se preocupa mais com a popularidade do que fazer a coisa certa. E todo mundo lembra o que aconteceu com o país lá para as bandas de 2016, né? Quando o governo baixou os juros na base da canetada. E o erro do governo foi tão grave que o próprio Globo denunciou o governo, rapaz, dá pra você ter uma ideia. E tem novidade no Pix, tá para sair o Pix por aproximação. Isso mesmo, você vai poder pagar o Pix aproximando o seu celular de outro dispositivo. O mercado vem se movimentando ali para entregar essa funcionalidade para os seus clientes o quanto antes. Por exemplo, alguns clientes do C6 Bank e do PicPay já estão recebendo o recurso. O Itaú, por sua vez, quer que seus clientes tenham essa funcionalidade já em outubro. E o Banco do Brasil diz que está trabalhando para disponibilizar o Pix por aproximação até o final do ano. O referido Pix por aproximação está dividindo opiniões. Alguns especialistas em pagamentos acham que a iniciativa é positiva, já outros acreditam que isso vai confundir o afegão médio. O que você acha, hein? Me conta aí o que você acha desse lance de Pix por aproximação. Você já deve ter ouvido falar da situação da Intel, que não é uma das melhores, né? Com o reflexo do declínio da empresa, as ações dela já desvalorizaram 44% nos últimos 12 meses. Mudando aqui para o gráfico de 30 dias, repare você que no começo de agosto aconteceu algo ali bem diferentão, tá vendo? Assiste depois a essa outra edição aqui do nosso jornal para você entender direitinho o que está acontecendo com a Intel, que aconteceu nesse dia especificamente. Mas o ponto que a gente quer destacar aqui é que um estudante investiu o dinheiro de uma herança em ações da Intel 24 horas antes da desvalorização horrenda que a gente viu. Ele herdou $800 mil e 700 mil o cara colocou na Intel. Podia avisar a gente, né? O cara vai comprar, vai cair o que ele comprar. Nas palavras do rapaz, sempre ouvi falar de pessoas que perdem heranças gastando com bobagens em vez de investir. Então, o que eu falei para os meus pais é que eu não gastaria um centavo desse dinheiro e que eu investiria tudo e que eles ficariam orgulhosos de mim. Que dureza, hein? Em apenas um dia, desvalorização de 26%, o que reduziu $700 mil para 518 mil. A lição que fica, meus caros senhores, é diversificação. Diversifica aí o seu dinheiro, investe um pouquinho de cada vez com regularidade para você conseguir um bom preço médio. E claro, analisa direitinho os fundamentos da empresa com atenção. Mas o mais importante aqui do nosso jornal é você compartilhar ele com os seus amigos que se interessam por investimentos e curtir e deixar aquele comentário ali para dar aquela engajada para nós. Ajuda demais o nosso trabalho. Beleza? Valeu, tudo de bom. Boa noite.